Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje nós vamos falar sobre redação no Enem, mas com uma ótica diferente, com a ótica dos corretores. O que será que a banca está avaliando na hora que ela enxerga a tua redação? E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Isadora Dávila. Tudo bom? Tudo bem? Então, eu acho que hoje a gente escolheu uma pauta diferente, né? Que é pensar sobre o olhar de quem está lendo e não com a cabeça de quem está escrevendo. A gente normalmente treina muitos alunos para vai, escreve o texto, vai, escreve o texto, vai, escreve o texto, mas não vai e leia o texto. Vai e leia o texto. Você já pensou sobre o outro lado? Então eu acho que é uma ótica bem legal para a gente trabalhar. Eu acho que é uma ótica bem interessante, até porque quando eu escrevo um texto e eu tenho uma percepção, depois que eu leio o meu texto, eu enxergo um outro texto. Nossa, mas o texto parecia tão bom, agora o texto já não faz sentido, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. E quando tu pensa em alguma pessoa diferente lendo o teu texto, ainda tem uma outra percepção. Uma vez eu fui perguntar para minha professora o que fazia de uma pessoa um bom escritor. E ela falou assim: olha, Thiago, um bom escritor, ele é aquele que ele consegue se expressar e a maior parte do seu público, ele vai ter a percepção daquilo que ele gostaria de se expressar, de qual a mensagem que ele gostaria de transmitir ao ler o teu texto. Ou seja, a tua capacidade de se expressar de tal forma que o teu público consiga entender a mensagem que tu está querendo transmitir, isso te torna um bom escritor. Eu acho que baseado nisso, nós podemos já começar a nossa conversa aqui sobre o que torna um bom escritor, um aluno, um bom escritor para agradar o corretor que vai estar lendo esse texto, né? Eu tenho uma teoria que eu ensino para os alunos, que ela é bem simples sobre isso que tu falou, só que ela é pensada numa ótica um pouco diferente. Que eu sempre digo que é a lei do ex. Quando tu vivia com uma pessoa, tu tinha lá uma namorada, um namorado, tu tinha certeza que era o amor da tua vida e estava tudo bem. Quando vocês terminam, passa um mês, 2 meses, tu encontra essa pessoa na rua, tu olha de novo e diz, peraí, não era assim que eu me lembrava. Quando tu começa a contar as histórias em voz alta, tu diz, pô galera, ninguém me avisou. Poxa, vocês podiam ter me ajudado. Todo mundo te avisou. Todo mundo via. Quem não via era você. É a mesma lógica. Quando tu tá escrevendo o texto, dentro da tua cabeça, tu tá vendo uma coisa. Que às vezes, inclusive, a forma como tu pensou não é a forma que tu escreveu. Porque não necessariamente você sabe transpor o que você imagina pra escrita. E depois tem o processo de, já com a sua cabeça limpa dessa informação, quando tu olhar para ela novamente, você enxerga com o mesmo olhar? A gente sempre diz da teoria, né, que o Tolkien, o Guimarães Rosa, eles escreviam primeiro personagens, primeiro ambientes e depois uma história. Porque eles imaginavam que eles primeiro precisavam criar um espaço seguro e depois colocar eles para andarem nesse espaço. Então, o aluno, quando ele normalmente projeta a redação, ele imaginou uma coisa, mas ele não imaginou em que caminho essa ideia iria trilhar. A melhor forma do aluno pensar é sempre assim: se outra pessoa lesse meu texto, ela entenderia o que eu quero dizer? Se eu escrever uma redação, tô treinando, se eu der pro meu colega e perguntar para ele o que eu quis dizer, ele diria o que eu pedi? Se sim, maravilhoso. Se não, temos um problema. O corretor tem o hábito, às vezes, né, quando o professor, de marcar alguma coisa pro aluno e pedir, me explica. E eles olham pra gente e dizem, nem eu entendi. Se na tua cabeça o teu texto não fez sentido, que dirá pra mim que tô fora da tua cabeça. Então, obviamente, o melhor escritor é aquele que transpõe com qualidade o que ele imaginou. Mas, às vezes, quando você entrega o texto, ele é do mundo. E ele pode tomar a forma que for. E aí tu já perdeu o controle sobre aquilo, né? Uhum. Eu acho isso muito interessante e nós temos aqui duas óticas, né? Temos a ótica de tu saber se expressar, que é uma visão, mas aquilo que tu falou, por exemplo, que o corretor pergunta assim, me explica isso aqui, e o aluno não sabe explicar. Eu acho que isso tem muito a ver com identidade.
Por quê? Porque tem muitos alunos que eles buscam escrever na hora da redação inspirado em alguém que não é eles. E eu nem estou falando no autor, numa ideia imaginária da mente deles do que é que um grande escritor, como que ele escreve, como que ele tem que se portar, como se houvesse uma linguagem do escritor, principalmente do que a banca vai avaliar, do que o corretor vai avaliar. Como que eu imagino que ele acha que deve se escrever. Quando, na verdade, ele deveria buscar a sua identidade, né? Qual é a forma com que tu fala? Normalmente, a forma com que tu fala vai ser a forma com que tu escreve, porque tu vai transpor para a escrita, né? Aquela personalidade, aquele linguajar, aquele jeito, né? O tempero que tu tem. Nós tínhamos um exercício, inclusive, na época do colégio, que nós fazíamos simulados de matérias para revistas, para jornais, né? Na época da revista, do jornal, né? O jovem não sabe o que é isso, mas só tudo online agora, mas tinha, né? Tinha revista, tinha jornal, e os editores eram muito famosos naquela época, inclusive, tinha colunas famosíssimas, assim, que a gente esperava o jornal para ler a coluna de um determinado escritor, e aquela identidade falava muito sobre ele. Então, por exemplo, a forma com que o colunista enxerga um acontecimento do mundo, como ele coloca aquilo naquela coluna dele. Por que ele é famoso e outros que escreveram sobre a notícia não são? Porque ele tinha uma forma que ele escrevia. E eu acho que isso está se perdendo muito hoje em dia por vários fatores, né? Dentre eles a falta do hábito da leitura, falta até do hábito da escrita, porque hoje em dia a gente, além do jovem não ler, ele também não escreve muito pouco, né? Porque fica tudo ali conectado muitas vezes a redes sociais, a vídeo, e não é nenhuma crítica em relação a isso. Eu acho muito válido, desde que tu não tome todo o teu tempo nisso. Mas eu acho que o que mais carecemos hoje e o que mais o aluno se perde é de não ter o seu estilo, né? De querer inventar um estilo que não é dele. A gente tem também algumas coisas aí. Você deu exemplo, né, da questão do famigerado antigo colunista. A gente tem grandes nomes da literatura que surgem a partir dessa ótica. Marta Medeiros, Luiz Fernando Veríssimo. Vão ser pessoas que vão consolidar suas literaturas através das colunas, escrevendo de maneira curta sobre, às vezes, inclusive, pequenas particularidades do cotidiano que qualquer um de nós poderíamos devanear numa mesa de um bar, mas da forma que eles colocavam, parecia tão real pra gente, tão confortável, que a gente queria ouvir mais deles sobre outras coisas do nosso dia a dia, que era como sentar com um amigo e conversar. Eles acabam depois, né, produzindo vários grandes livros com pequenas colocações sobre coisas comuns. E era essa particularidade que sempre atraiu muito. Eu acho que uma das primeiras coisas que acabou trazendo essa particularidade para que hoje são os nossos jovens é a questão de que a internet tem um melhor poder de te transpor o retorno. Se tu escrevia para o jornal e a pessoa lia e não gostava, a chance desse resultado chegar em ti de uma forma tão agressiva, tão violenta como eles recebem hoje, é muito grande. Então, se um aluno, por exemplo, abre uma conta num desses portais online para fazer divulgação dos seus textos ou só colocar seus pensamentos, o comentário é aberto para qualquer pessoa fazer, às vezes um comentário maldoso e negativo. Então eles preferem se colocar em moldes confortáveis, seguros e aceitos, do que muitas vezes demonstrar suas particularidades, mesmo que elas não sejam tão bem vistas pelo todo, mas sejam muito bem representativas para um outro grupo. E a outra parte é essa questão da autoria. Às vezes as particularidades são literalmente o que faz com que um texto seja genial. A gente vai ter figuras na literatura que vão se destacar por serem extremamente diferentes. Vamos pensar, por exemplo, a gente tem o Jorge Amado. A literatura dele fica muito diferenciada pela maneira que ele escolhe criar personagens que quase são surreais. Mas a gente olha para aquilo e consegue ver uma realidade naquilo. Tanto que boa parte dos livros dele viraram novelas que são clássicos, porque aquilo era muito bom, muito acessível para a população. A gente vai ter, por exemplo, por outro lado, autores que são quase impossíveis de ler. Muita gente vai lá, pega o Ensaio sobre a Cegueira, um livro genial, com uma crítica maravilhosa que metade das pessoas não entendem. Por quê? Porque o Saramago escolheu uma autoria singular, não tão acessível assim.
Então, às vezes, o aluno prefere pensar, eu vou escrever de um jeito X, porque é assim que precisa ser. E ninguém pediu para ele exatamente daquela forma. A gente tem hoje nos vestibulares da UFSC, que aqui é a Federal de Santa Catarina, um dos critérios de correção é a autoria. A sua particularidade de ter estilo, estilística. Por que eu vou ler o teu texto e vou querer parar para ler? Se a gente lê tudo tão rápido, por que eu vou querer gastar o meu tempo lendo o teu texto? Porque tu é diferente. Não porque eu peguei mais um monte de bloco de informações decoradas iguais. Às vezes a linguagem é o legal. Às vezes a tua escolha de opção é o legal. Não necessariamente os alunos precisam ser engessados. Às vezes, literalmente, tu é genial por ser diferente. E isso se traduz também no teu sentimento, porque se tu é uma pessoa crítica, enérgica, né? Tu é uma pessoa que reage às coisas, tu coloca isso na tua escrita. Se tu é uma pessoa mais passiva, tu também coloca isso no teu estilo de escrita. Agora, tu não pode querer pensar assim, não, o estilo que eu acho que é o estilo correto é o estilo só falar bonitinho, só pacífico. Se tu é um crítico, se tu é um cara que levanta a polêmica, né? Que fala de frente, então tu tem que colocar essa energia na tua escrita, porque senão tu acaba se tornando, que nem tu falou, uma coisa genérica. E se é uma coisa genérica, pô, para que eu vou perder meu tempo? Imagina um corretor que está lá com muitas redações para ler, tu vai ser só mais um no meio da multidão. E eu acho que é justamente esse impacto, principalmente no início da redação ali, não que tu vá fazer o início, não vá fazer o todo, né? Mas tu já começar a tua reação impondo já a tua personalidade, impondo o teu estilo e já marcando, eu acho que é algo que já dá aquela acordada no corretor, já chama a atenção e já vai garantir alguns pontos pro candidato, né? A gente diz que tem aquela questão, por exemplo, vamos pensar numa coisa básica, né? Vamos imaginar que a gente vai refletir sobre racismo, um tema que é considerado fácil porque todos os alunos teriam um ponto de referência. Eu, como corretora, a gente tá falando de textos que nem existem, tá? Mas eu tenho certeza que 50% dos meninos vão abrir esses textos com alguma coisa ligada a futebol. Ou esporte no geral. Eu já tô esperando isso. Um caso do Vini Júnior, do Daniel Alves, eu já tô esperando isso. Então, tu já tá me frustrando aí. Eu vou esperar daquele aluno que tá querendo se adequar aos moldes alguma coisa ligada à Constituição ou alguma coisa ligada à escravidão. Ele tá usando referência histórica, ele tá usando uma referência técnica. Mas daí tu pegou a redação e pensou assim, eu quero falar com um público jovem. Eu quero mostrar minha visão como jovem que tem uma indignação quanto ao racismo. E aí eu vou escolher uma música do Racionais. Eu vou escolher uma música do Djonga, que é um rapper. Quando eu abrir a redação, a primeira frase da redação é para ser uma citação. Vini Júnior, tudo bem, eu já tenho a grande possibilidade de saber que essa redação é de um menino e eu já sei o que vem por aí. A escravidão, nossa, que criativo, parabéns. Tu citou escravidão como um processo de racismo. Tá correto? Tá. É criativo? Não. Quando eu abri o texto, estou indo pro meu texto 150 do dia. Opa, isso aqui é diferente. Você acabou de me mostrar que tu é um cara que tem contato com cultura popular, que tu é um cara que tem contato com canção, que tu é um cara que tem contato com uma música vinda de uma região marginalizada. Temos uma nova opinião aqui. Parabéns, você ganhou minha curiosidade. Quero saber o que vem adiante. Não necessariamente te dá mais pontuação, mas te dá o meu ponto espiritual. Eu tô lendo o teu texto agora com outro olhar. Você tem mais chance do que os outros de me conquistar daqui pra frente. Sim, eu já adquiri a tua simpatia, né? Então, daí para eu ter uma avaliação positiva contigo já é meio caminho andado. Se eu não cometer nenhum erro, né? Não tirar, né, a tua desperdiçar, digamos assim, tudo aquilo, a expectativa que tu construiu, se eu mantiver ela, eu tenho grandes chances de ir melhor do que uma pessoa que está indo por um caminho genérico, até porque todo mundo segue esse caminho do vou tentar fazer o básico para não errar. É como se fosse no futebol aquele assim, eu vou jogar para não perder, vou jogar para o empate. E isso daí acaba não empolgando ninguém que vai ler o teu texto. Realmente, tu ter um domínio cultural
maior, mais amplo, te dá vantagem, porque tu vai ter muito mais argumento, tu vai ter muitas outras referências, tu vai ter embasamento. Então é muito importante, acredito, para o jovem se atentar hoje a ficar atento em relação aos movimentos da música, das artes, quem são os nossos poetas, quem são os nossos artistas, qual o cenário que nós estamos incluídos e também entender um pouco sobre a cultura mundial. Tu não pode hoje em dia não saber o que é um Beatles, não saber o que é um Queen, não saber o que foi o tropicalismo no Brasil, por exemplo, não saber o que é uma MPB. Então é importante tu estar cercado de todos esses elementos para na hora que tu for fazer uma narrativa tu ter ferramentas para trabalhar, porque senão tu vai ficar muito engessado ali e tu não vai ter muito o que falar, né? Sim, a gente, obviamente, nós temos extremos das coisas, mas eu acho que tem um ponto muito interessante sobre isso que a gente fala muito. Esse aspecto de nós não vermos nos jovens um apelo a entender o que acontecia antes, como a gente tinha. Eu dou aula de canção, porque, querendo ou não, o Enem e as provas utilizam muito como base para puxar alguns assuntos e não ser tão específico, ficar só usando os mesmos textos, os mesmos autores. Eles vão lá e colocam uma música que fala sobre o período ou que tem a ver com o período para trazer para o aluno a discussão sobre aquela temática. E a gente teve casos, por exemplo, de estar trabalhando canção sobre a história do samba e a questão ali da formação das favelas no Rio de Janeiro e tal, e um aluno fazer a pergunta: quem é a Beth Carvalho? E eu olhei, expliquei. Tá, mas ninguém se importa. Calma, para. Não é porque você não escuta, você não consome, que literalmente uma das pessoas que ajudou a criar uma sustentação em um dos maiores ritmos da música brasileira não são importantes. Eles têm um hábito muito comum de medir o valor da arte, da cultura, da informação, de acordo com visualização, ouvintes no Spotify. Beatles foi a maior banda da história, não pelos ouvintes no Spotify, mas pela quantidade de massa que eles movimentaram sem precisar disso. Michael Jackson enchia estádio sem publicação impulsionada no Instagram. E ele ainda assim enchia o Madison Square Garden 6 noites seguidas. Então eu acho que falta muito na juventude de hoje entender que literalmente pessoas, bandas, grupos, artistas, movimentos foram gigantes pela capacidade de fazer mais ou na mesma quantidade do que artistas fazem hoje, sem ter toda essa capacidade de atingir o público que a atual geração tem. É impressionante se nós formos parar para analisar o que um Michael Jackson fazia na época dele, onde não tinha internet. Então, por exemplo, ele que criou essa questão de videoclipe, de grandes produções cinematográficas que influenciou a indústria mundial. Então, foram tudo precursores de coisas que vieram a surgir a partir dessas pessoas. E tu vê, assim, a questão de relevância. Por exemplo, o Beatles era muito relevante nos anos 60, foi muito relevante enquanto eu era criança, é muito relevante hoje, e eu vou morrer, eles vão continuar sendo relevantes. Em contrapartida, por exemplo, algum artista que surgiu agora e está em alta, algum MC, alguma coisa da vida aí, passou um ano, ninguém mais sabe o que é aquele artista, ou qual é a música daquele artista, é simplesmente algo vazio, apenas por apelo, por visualização, que muitas vezes é embasado isso daí em alguma coisa assim, espetacular, né, que o cara promove, sei lá o que faz, vai dar uma premiação, vai fazer alguma coisa muito absurda, e não pela arte em si. Eu acho que a arte está se perdendo muito, e o que me preocupa muito dessa geração é de nós cairmos numa ignorância das próximas gerações, em vista de não saberem quem foram essas pessoas. Não digo que é obrigatório saber, mas é importante, por causa que se tu quer ser alguém que tenha um conteúdo que não seja vazio, tu tem que saber um pouco da história mundial, tu tem que saber um pouco da cultura mundial, tu tem que saber um pouco da música, do cinema, porque isso tudo embasa. Por exemplo, tu pode até não ser um amante de música clássica, mas é importante tu saber quem são os maiores artistas da música clássica. Muita coisa por exemplo, muita gente adora rock,
E muitos roqueiros foram beber na música clássica, trouxeram alguns elementos lá. Por exemplo, o Queen, que eu citei aqui, o Freddie Mercury bebia muito da ópera, tanto que ele chegou a fazer um trabalho com uma expressiva cantora de ópera, né? Então, é interessante de tu ter toda essa vivência, e eu acho que isso aí contribui não somente numa redação, não somente num Enem, mas contribui na vida, porque depois em rodas de conversa, em oportunidades de network, a pessoa que ela tem um embasamento, que ela tem um conteúdo, ela sempre vai ser muito mais interessante, ela sempre vai estar na frente de todo mundo. Tem uma coisa interessante também, essa questão de precursores, de fontes. A gente fala bastante sobre isso, a questão de, digamos, né, os alunos admiram muito a capacidade de artistas como a Anitta, Luísa Sonza, como mulheres, se posicionarem diante de uma hipersexualização feminina, de um posicionamento de uma mulher. Se a Anitta faz o que faz, se a Luísa Sonza faz o que faz, a gente teve artistas tropicalistas que estiveram em meio a situações políticas completamente diferentes, que tiveram o primeiro posicionamento para que assim hoje elas sejam capazes de fazer. Se hoje a gente tem uma cultura de boy band, nos anos 90 se fez muita força com isso também, a gente tinha um grupo de 4 rapazes nos anos 60 que acharam de bom tom criar uma nova estética. Então, é muito importante que os alunos também vejam que, às vezes, quando eles constroem algumas opiniões, tem artistas que eles validam muito pelo posicionamento, pela forma de se expressar, que, na verdade, eles nada mais são do que reproduções em um espaço mais livre de artistas que vieram antes. A gente tem casos também muito fortes que a gente pensa muito nessa questão de e o que pode acontecer quando eles pararem de entender sobre isso. Teve o caso agora, né, que o pessoal estava discutindo muito na internet sobre a PEC da blindagem. As pessoas entendiam? Não entendiam? O que era? Qual era o texto? Qual o posicionamento? Quem votou? Quem não votou? Eles não sabiam nada sobre isso. E quando foi aparecer as opiniões públicas sobre isso, vieram a público artistas mais velhos. A gente não tinha artistas jovens falando sobre isso. Não importa o lado, não é esse o ponto importante. É o ponto de por que a gente está ouvindo nos anos 60 o Chico Buarque ser o artista que vai à TV começar a discutir sobre política e nos anos 2025 ainda o Chico Buarque da nossa geração é o Chico Buarque. Eles não conseguiram criar figuras jovens de lado nenhum que conseguiam aparecer em público e explicar para o seu público sobre aquilo. A gente não tem hoje artistas jovens que podem ajudar a nossa juventude a entender política, entender geopolítica, entender educação, entender saneamento básico. Eles não conseguem ver figuras que atinjam o público deles, que tenham um posicionamento adequado, porque essas pessoas são espetáculos. Elas são shows pirotécnicos, prêmios, visualizações, mas na hora da gente pedir o conteúdo, vamos lá, vamos fazer a diferença, vamos pedir alguma coisa, não sai nada. E aí a gente tem uma juventude que segue nesse mesmo vazio. E aí na hora que eles vão para a escola, o prof de história quer dar aula e precisa explicar às vezes coisas muito básicas, porque senão o conteúdo não anda. Eu preciso dar aula de redação, só que eu tenho que parar uma semana de aula porque eu preciso explicar para eles canção. Eu preciso explicar para eles o que é um movimento hippie, o que se encaixa nos Beatles, qual era a importância disso para a juventude, porque eles nunca ouviram. Ou eles vêm e não sabem o quão importante aquilo é, o quão legal é saber daquilo. Eu noto muito assim que antigamente tu tinha nas canções algo muito profundo do ponto de vista assim da escrita, de qual mensagem era carregada aquela música. Se nós for pegar os nossos artistas do tropicalismo, que eu confesso pra ti que eu não era nenhum grande fã quando eu gostava do rock. Então, daí, Caetano, Gilberto Gil, essa galera, não tô nem aí. Mas aí teve um professor meu de literatura que ele me contou o tropicalismo, para tu ver o quão o impacto de um professor, de um bom professor tem sobre a tua vida. A maneira, a empolgação com que ele contou aquilo me contagiou.
E eu fui estudar um pouco sobre a obra dos caras e tal, até porque eu queria agradar o meu professor, né? Queria mostrar para ele que eu tinha levado a sério. E, nossa, estudando assim, tudo que os caras passaram, a questão ali deles terem que sair do país, e como eles colocavam as mensagens nas canções, e daí tinha que passar pela censura, e daí a mensagem subliminar dentro da canção, a inteligência que o cara tinha que ter para fazer aquilo, as sacadas. Então era algo assim que tu passa a respeitar o cara. Tu pode até não gostar do cara, pode até não concordar com a mensagem dele, pode não gostar do estilo musical dele, mas tu passa a respeitar o cara e dizer assim, cara, o cara tem uma genialidade ali, ele tem uma coisa diferente, porque é preciso muita cabeça pro cara conseguir fazer aquilo. Pegando um pouco dos artistas que eu acompanhei, que eu gostava muito, gosto, por exemplo, o Renato Russo, da Legião Urbana, poxa, tu pega uma letra do Renato Russo, né, que nem Pais e Filhos, onde ele escreve: você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você e o que você vai ser quando você crescer. Nossa, isso é muito profundo, porque eu escutei isso quando eu era o filho e hoje eu sou o pai. E daí eu fico pensando assim, pô, tu culpa os teus pais por tudo, o que que tu vai ser? Como é que teu filho vai te enxergar? Porque vai chegar um momento que tu vai ser o culpado de tudo. Então, sabe, essas coisas assim te dão uma explosão na tua mente, faz tu refletir, tu imaginar, tu pensar, te tira da zona de conforto, sabe? Te convida a um debate, mesmo que tu esteja somente escutando aquilo. Aí tu vai pegar uma música hoje em dia, nada contra, pessoal, não me julguem, por favor. Mas vamos pegar que nem antigamente lá tinha o tal do leque-leque, e daí o cara fica no leque. Aí vamos supor, vamos escrever uma redação. Eu vou falar sobre análise profunda entre pais e filhos, e o cara vai escrever o que na redação dele? Leque. Então, sabe, é sobre isso, sabe? Para onde que tá indo a nossa percepção, a nossa inspiração? O que que os artistas estão nos propondo hoje em dia? Qual é que é a fonte que nós estamos nos alimentando? A nossa capacidade intelectual. Eu vou até comentar uma outra coisa sobre isso, junto com o que tu colocou, né? O acesso é tão fácil hoje à cultura que a gente não reflete sobre cultura. A minha esposa é uma pessoa mais velha e ela sempre falou que o sonho dela era ter um disco da Blitz. E quando ela conseguiu comprar, que ela juntou um dinheiro na época da faculdade, o disco veio arranhado, porque a ditadura censurava umas faixas, né? Hoje, se eles quiserem, eles abrem o Spotify, eles escutam o que eles quiserem. Então, isso ficou tão natural, tão passivo, que o pessoal não liga muito. Não tem por que eu ter um senso crítico sobre isso, se tudo é tão fácil, é tão volúvel. Eu escuto agora, esse artista é muito importante agora, e se ano que vem ele não for, também não faz diferença, vai ter outro que vai me dar um leque-leque, no outro ano vai ser um lepo-lepo, e isso vai continuar fluindo. É tão natural para mim que eu deixo estar. E não percebo a importância disso. Agora, se tu quisesse olhar a letra de Pais e Filhos nos anos 80, tu ia ter que ir no jornal, tu ia ter que pedir pro teu amigo que tinha o disco, que tinha na capa a letra da música, e aí tu ia olhar, tu ia ler a letra da música, e tu ia pensar, eu queria refletir muito sobre isso. Se tu quisesse copiar a letra, tu ia ter que pegar um caderno, tu ia copiar a letra da música. É tão fácil para eles acessarem que eles desvalorizam o quão importante é olhar para aquela letra. A gente tem um artista, hoje em dia, ele é um cantor de música nordestina, de piseiro. Mas ele tem uma música muito legal que fala sobre a questão do trabalhador brasileiro, né? Ele vai falar, acordo cedo pra labuta, que eu tô pronto. Eu sou aquele trabalhador que eu levanto cedo, eu vou pra batalha, eu faço as coisas. E a galera criou uma dancinha de TikTok com a música. Então tem um monte de gente ouvindo a música sem refletir sobre a música. Eles estão lá ouvindo uma coisa que era uma crítica importante sobre a realidade do brasileiro. E ao invés de analisar isso, eles estão dançandinho para ganhar visualização. Acaba que, mesmo que eles tenham algumas fontes que estão concentradas em trazer essa crítica que a gente via antigamente, a gente parece que não vê neles senso crítico para receber isso. Não tem como eu pedir para o aluno escrever um texto, fazer uma redação, olhar para uma situação numa aula de história ou geografia, se ele não tem senso crítico para entender a importância daquilo. Eu poderia te contar qualquer história, qualquer livro. O teu prof de literatura poderia, talvez hoje,
contar aquela mesma aula que mudou a tua visão sobre os tropicalistas e talvez ele não tivesse em ninguém essa recepção. Porque naqueles 30 sentados na sala, não teria alguém pensando no quão importante era esse fator. E eu acho que isso é o que hoje preocupa mais a gente. Vêm alunos, pessoas que apenas recebem informação, mas nunca têm o senso crítico. Não importa o teu lado. Para mim, como professor, a melhor coisa é tu olhar para mim e me questionar. Por quê? Prof, eu discordo. Então vamos lá, vamos descobrir junto por que tu discorda. Amei. Talvez, às vezes, a tua discordância tenha um limite técnico-científico. Mas eu amei que tu escutou, refletiu, e dentro disso talvez você discordou. Ou você concordou, mas queria saber mais. Meu maior medo hoje é passar o resto da minha vida lendo a cada 100 redações, 90 textos prontos de alunos que jamais conseguiriam sentar numa mesa e ter uma discussão. O meu maior medo hoje são de alunos sem a capacidade de pensar e de entender o mundo onde eles vivem, sabe? Porque hoje a gente vive muito o mundo do meme. Muitas vezes, assim, às vezes eu pego, assim, um jovem, assim, não, tu conhece isso daí? Ah, sim, é um meme. Não, isso daí não é um meme. Que nem tu falou assim, usou lá a música do artista como uma brincadeira, como uma dancinha, e não sabe quem é o artista, não sabe o que é a fonte, mas o que mais me preocupa é essa ignorância do jovem. E eu não estou falando isso de forma pejorativa, estou falando isso como alguém preocupado. Sou pai de um adolescente também e sempre tento desenvolver e ajudá-lo a buscar essas informações. E hoje, como tu falou, está muito fácil de conseguir essas informações. Tem canais excelentes na internet, um deles, por exemplo, o canal Nostalgia. Pô, se tu for pesquisar lá, Michael Jackson, Beatles, Queen, pô, ele vai te dar a história completa dos caras. Eu que gosto dos caras, vejo para saber as informações que na época eu não sabia, de qual é que era a inspiração do cara, de onde é que veio, de onde é que deixou de ir. E eu sou um cara meio nerdola, assim, então eu gosto. Esses dias eu tava numa vibe, assim, tava escutando umas músicas clássicas e tal, aí depois eu tava escutando ópera, daí fui atrás de saber mais da história do Pavarotti, daí, pô, de onde é que veio o Pavarotti, por que do Pavarotti, qual é que era a importância dele, pô, ouvia falar do Pavarotti lá, mas nunca dei muita bola quando era mais novo, e eu quero saber agora, quero entender. Esse entender que é o fascinante, porque vai aumentando o nosso conhecimento, vai aumentando a nossa capacidade de assimilar as coisas, porque quando tu tem a visão de diversas pessoas e de diversos universos diferentes, tu consegue até defender melhor a tua visão, porque tu tem um conhecimento global. Eu acho que ignorância, por exemplo, eu debater contigo, tu dizer para mim assim, eu vou falar para ti, o vermelho é bom, tu vai dizer, não, Thiago, o vermelho não é bom. Mas por quê? Porque eu gosto. Não, porque eu gosto, daí, pô, não, aí não, né? Então acho que é muito sobre isso. Eu tô assistindo muito aquelas, me esqueci como é que é o nome do quadro, que é 1 contra 30, Sim. sabe? E, pô, às vezes vem umas pessoas pro debate, assim, que querem debater com a pessoa que tá ali, mas não tem um mínimo argumento. Eu fico pensando, meu Deus, a pessoa não tem nem vergonha de sentar na cadeirinha ali. Eu teria vergonha de sentar ali, pô, não tem argumento falar com o cara. Então, por exemplo, para eu questionar um bilionário, dizer que o bilionário não deveria existir, eu tenho que ter um embasamento forte, eu tenho que entender de economia, do impacto dele para a geração de empregos, do impacto dele para a economia, no que isso mexe na tributação. Depois que eu tiver todos esses elementos, daí eu posso trocar uma ideia com o cara, sabe? Mas as pessoas às vezes sentam ali e só digam assim, não, porque não deveria, porque tá errado, sabe? Nem entende nada do que aquilo, como aquilo influencia na vida dela, sabe? Da mesma forma que às vezes ela vota num candidato e não sabe o que ela está fazendo, o que aquilo vai influenciar na vida dela. Às vezes ela toma uma decisão, uma atitude e não sabe o que aquilo vai influenciar na vida dela. Então é sobre isso, o conhecimento ele é importante para tu conseguir ter a capacidade de tomar decisões. E isso tudo se reflete, obviamente, estamos dando aqui uma volta, mas é que tudo isso se traduz na redação, na forma com que tu enxerga o mundo, porque ali tu não vai mentir. Ali o corretor que ele está vendo, ele sabe disso daí. E é justamente esse tipo de pessoa que ele vai botar ali uma nota baixa. Tu falou uma coisa que é bem interessante. Exatamente, eu tava ligando ao ponto da redação. A galera vota, não sabe em quem vota, não sabe por que vota. Boa parte dos jovens hoje seguem um processo de reprodução, vota porque a família vota, segue uma linha.
A última parte da redação hoje é o que a gente chama de proposta de intervenção. Ela existe no texto, ela é obrigatória, porque ela quer medir a tua capacidade, candidato, de entender como realmente as coisas funcionam na vida real. Se eu tô te pedindo para discutir sobre pobreza, você tem noção na vida real como realmente nós deveríamos intervir na pobreza? E uma das características que isso solicita é um agente interventor. E os alunos, normalmente, usando seus clichês, usam governo. Só a palavra governo. E a gente tem o hábito de dizer assim, o governo federal deveria criar leis. Jura? Então diz pra mim quem é que cria a lei. Porque o governo federal, o presidente da república, ele não cria leis. Ele é parte do sistema executivo. E o aluno descobre isso quando ele chega lá no ensino médio e toma desconto de pontuação. Até ele ter chego ali, às vezes, que é um aluno que já pode ter seus 15, 16 anos, esse aluno passa toda a vida dele achando que governo é um grande grupo onde andamos todos sentados. Ele não vê a diferença entre o judiciário, o legislativo, o executivo, executivo municipal, executivo estadual. Você não tem como sentar para mim, escrever um texto e me convencer da tua opinião se tu tá dizendo para mim que tu vai resolver a pobreza conscientizando a população. Porque todo mundo tem consciência de que ser pobre não é bom. A gente vai resolver a questão do machismo com conscientização. Jura que tu acredita que algum pai, sentou na frente do filho e disse, vai lá, maltrata aquela menina. Isso não existe. É óbvio que consciência não é a parte do problema. Então, falta muito nos alunos, nos jovens, e às vezes até, eu vou dizer assim, a minha geração pra frente foi onde começou a caminhar com problemas. Eu sou de 98, tá, gente? Mas o que acontece? O pessoal passou a receber informações sem questionar o a mais. Se eu dissesse pra ti, o Pavarotti é um grande cantor, você absorvia a informação, o Pavarotti é um grande cantor. Necessariamente de onde ele veio, o que ele fazia, por que ele era um cara diferente dos outros, é uma coisa que hoje eles deixam passar. Nós temos um hábito questionador. Eu falo muito isso, não tem 10 dias, eu tava em casa e eu disse assim, eu conheço o Jorge Aragão. E eu não faço ideia de nenhuma música do Jorge Aragão. Se tu me pedisse agora uma música do Jorge Aragão, eu não sei. Mas eu sei quem é o Jorge Aragão. Por que ele é importante? Por que eu sei quem ele é? Aí eu fui lá, busquei o celular e fui ler sobre a vida do Jorge Aragão. Muda a minha vida em alguma coisa? Não. Mas na verdade muda. Porque isso significa que você é questionador. Às vezes no vestibular não é sobre questionar. É sobre absorver o que a banca quer e entregar. Mas na hora que tu entrar na faculdade e tiver que disputar uma bolsa com um colega, você ser questionador é diferente. O papel da escola não é só te treinar pro edital e te treinar para a prova. É te treinar para pegar tudo o que tu vai receber e fazer disso algo útil e funcional. Eu te ensinar um monte de regra para redação vai te fazer passar. Mas você entender senso crítico vai te fazer ser diferente. Eu te ensinar história vai te fazer passar. Mas tu vai ser o cara que vai sentar na frente de um selecionador numa entrevista de emprego e vai conseguir trabalhar uma narrativa em uma ordem na qual ele compreenda. Falta, eu acho, hoje nos alunos verem que o vestibular não é o fim. O vestibular é o começo. Tu vai passar na prova, porque eu vou te ensinar a passar. Eu li o edital, eu sei as regras, eu sou corretora, eu sei o que fazer. Mas e quando você for embora? O que eu te ensinei a fazer com o que eu sei? Uhum. Então eu acho que esse é o melhor caminho hoje. A gente olhar para os filhos, sobrinhos, para todos os jovens que a gente tem e dizer assim, eu tenho informação para te dar. E eu quero que você aprenda o que fazer com ela. Não só absorver e me ouvir. Que ouvir todo mundo ouve, né? Uhum.
Eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que o jovem hoje está perdendo muito esse poder do questionamento, né? De ir um pouco mais a fundo, de querer saber um pouco mais. Eu me lembro que antigamente a gente olhava um filme e daí ficava empolgado com a temática daquele filme e queria ir atrás. Então, se fosse um filme de ficção científica, ia atrás de ciência. Se fosse um filme de Velho Oeste, ia atrás, né, do Velho Oeste. E hoje em dia se perdeu um pouco isso, sabe? Tem um desinteresse muito grande, é uma comodidade. Então, isso daí acaba atrapalhando muito o crescimento acadêmico desse jovem, a capacidade que ele tem de formar essa base que vai ser fundamental para ele, não somente para a escrita, mas para a vida social dele, né? Para como ele vai se relacionar com as pessoas. Eu estava falando esses tempos aqui com grandes nomes do network. Vamos trabalhar agora com o mundo de negócios, que o jovem ele faz um vestibular para ele ter uma boa carreira e para essa carreira colocar ele bem inserido no mercado de trabalho. Então, pessoas bem ligadas ao network que tratam com os maiores players do mundo, falando que um grande diferencial é o teu conteúdo. É a capacidade que tu tem de sustentar uma conversa. Então, por exemplo, o cara começa a conversar contigo alguma coisa sobre astronomia e tu não tem nada para falar com o cara, tu já saiu fora da rodinha, tu já não faz parte do negócio. Então, tu ter algo que tu consiga utilizar isso a teu favor é muito importante. E para tu não cometer uma gafe de escrever isso errado, uma informação errada numa redação ou sustentar isso num diálogo, é importante de tu beber muito, ter muitas fontes e não beber numa única fonte. Eu vi num livro, ok, vê mais outros livros. O professor me falou, ok, falou, é muito válido, reforço daí em outros conteúdos, discute isso daí de outras formas para tu enriquecer a tua bagagem, porque às vezes o jovem hoje em dia ele fica muito assim, falado uma coisa, deu, acabou por aí, não me envolvo mais e deu, vou usar essa informação ali por uma prova, depois que passou a prova, essa informação nunca mais vai ser utilizada por mim, quando na verdade tu falou, a prova é só o princípio das coisas, né? Depois tem todo um desenvolvimento. Falando um pouquinho agora sobre avaliação de prova, tá? Sabemos que os avaliadores, né, eles recebem muitas provas, ainda mais se nós formos falar do Enem, né, que é muitos candidatos. Eles têm tempo, eles conseguem ler todas essas redações ou eles pegam alguns referenciais, alguns pontos de análise e corrigem baseado nisso? Hoje, a prova do Enem tem, assim, inscritos quase 5 milhões de candidatos que conseguem o pagamento, a efetivação, com tudo corretinho. Digamos que no dia final, que vai chegar na nossa mão, são mais ou menos 3 milhões e meio de prova. É muita prova. É um absurdo de prova. Primeiro ponto. A média do brasileiro é muito baixa. Muito baixa mesmo, apesar de estar crescendo nos últimos anos. Mas ela está crescendo muito mais graças ao modelo pronto do que à capacidade do candidato. Eu, como corretor, tenho o tempo que eu quiser para ler. Se eu quiser passar o dia inteiro em cima de uma redação, eu posso. Qual é o ponto? O corretor, ele é pago. Quanto mais eu corrijo, mais eu recebo. Nós recebemos um treinamento antes de corrigir a prova do Enem. Para corrigir o Enem, você tem que ser formado em letras. Não importa a sua área, por exemplo, eu sou formada em letras língua portuguesa. Mas a gente tem pessoas que são formadas em letras, língua portuguesa e espanhol. Só tem que ter formação em letras. Depois você faz alguns dias de aula. Eles te dão várias explicações sobre o manual. Aí nisso a gente faz provas. Uma prova para cada manual. Tu acha que o cara passou por todo esse processo para receber um valor, para corrigir com todo o cuidado, carinho, amor do mundo? Ele tem regra para seguir e um volume para bater. Querendo ou não, se trata um pouco disso. O Enem tem definições muito estritas. Ele te dá um quadradinho perfeito. Digamos, ele quer falar sobre ortografia. Se a tua ortografia é boa ou não. Ele divide isso em qualidade e número de desvios. Por que desvio? Que a gente não diz erro de ortografia. Porque, querendo ou não, a ortografia é uma coisa que ela tem regras que podem mudar. Antigamente tinha trema, hoje não tem mais, né? Eu tenho uma média, mais ou menos. É um cara que tem nível 1, tantos desvios ortográficos.
É um cara que tem nível 2, tantos desvios. Então eu não preciso realmente ler o teu texto. Eu preciso procurar erro. Para essa competência, se eu achar 3, já é o suficiente para não te dar nota máxima. Então, eu vou procurando coisas específicas. Eu preciso achar ortografia. Eu vou passar no teu texto assim, ó. Essa palavra está escrita errada. Escrito errado. Isso aqui não é assim. Essa frase está super esquisita. Essa palavra nem significa isso. Um beijão, tá feito. Segunda regra, o tema. Uma coisa que os alunos erram muito. Abordagem completa do tema. Se o tema é a persistência da violência contra a mulher, eu não pedi para você falar sobre violência contra a mulher. Eu pedi para você me explicar o porquê. Com tudo que a gente já fez, a violência persiste. Então eu faço assim no teu texto. Ó. Não vi a palavra persistência ou algo parecido, já posso te descontar. Por quê? Porque você não abordou o tema perfeitamente. Eu pedi persistência. Mas eu falei sobre violência. Não foi isso que eu pedi. Você fez uma parte do que eu pedi. Já te descontei. Tem que ter 3 partes de um texto. Identifiquei? Perfeito. Ponto. Tem que ter uma citação, que a gente chama de repertório. Achei? Tá aqui. Ela é útil? É. Ela funcionou? Não. Deu. Posso ir pro próximo. É literalmente alguns critérios que você procura. E quanto mais você faz, mais tu te acostuma a fazer. Então tem corretores que corrigem redações em 1 minuto e meio. Sendo bem sincera. Dependendo do texto, se o texto é muito bom, ele é um candidato muito forte, tu vai te dedicar para não vacilar, não dar uma nota muito alta ou deixar passar alguma coisa. O que o Enem faz? Ele entrega uma prova para mim. Eu corrijo. E ela vai para outro corretor, que não sabe que nota eu dei. Se nós variarmos em mais de 80 pontos, ela bloqueia nós dois. E vai para um corretor lá no Ministério da Educação, lá no INEP. E ele vai dar a correção oficial, ele é o cara que criou a correção. Digamos que a sua é a mais certa. Eu não posso mais corrigir e tu volta a receber correção. Então o corretor ele começa a criar mecanismos para chegar o mais perto possível da nota perfeita e fazer isso o mais rápido que ele puder. Entendi. Então tem uma fórmula para corrigir e, consequentemente, o aluno tem uma fórmula para escrever. Se o aluno simplesmente segue essa fórmula, tá? Ele consegue tirar uma boa nota na prova ou é avaliado a capacidade de escrita do aluno, aquele aluno que escreveu um texto fora da curva, que ele já tem toda a inspiração, tem ali a questão da identidade dele aplicada, porém ele não segue, digamos assim, a formatação padrão. Eu tenho que botar essa palavrinha, essa formatação aqui. O que conta mais? A formatação perfeita ou a redação perfeita? A redação, na verdade, ela é dividida em 5 pontos de nota, 5 competências. 3 dessas são estruturais, 2 delas são conteúdo, basicamente. Falando de uma forma bem leiga, tá, gente? Mas é só para entender. Então, eu tenho que ver num adolescente, num jovem, num candidato, a capacidade de se adequar às regras da norma culta da língua portuguesa e das regras de escrita de um texto. Então, mais ou menos 500 a 600 pontos são ligados a isso, e os outros pontos são sobre escolha de informação, capacidade de senso crítico, nível de informação, diferencial dessa informação. Então, você faz o mínimo bem feito só com estrutura organizada. Mas vai ter um teto que tu não vai passar. Eu tenho uma linha ali que não tem como transpor sem qualidade de conteúdo. Não tem como. Então, você vai até a página 2 com uma estrutura perfeitinha, toda organizadinha, toda decoradinha. Mas se não tiver conteúdo, acabou ali. Eu tenho um texto, uma casa muito bonita que por dentro é oca. Eu acho assim que um erro que nós notamos que persiste muito no Enem
Eu vou botar aqui como 2 erros. Primeiro é do aluno que quer usar palavras difíceis, mas não tem o domínio, né, do vocabulário, e isso se torna perceptível uma vez que ele, né, coloca ali uma linguagem coloquial, 90% da redação coloca 1, 2 palavras para enfeitar o texto. E o segundo ponto é do aluno não ter muito bem a noção do que ele está falando, ele não tem uma estrutura, e daí ele cria ali um Frankenstein, ele cria um texto assim, fica muito esquisito, que ele começa com uma ideia, daí daqui a pouco ele foge daquela ideia porque ele está achando que está falando bonito, que está enfeitando algo que não tem uma estrutura, que não tem um alicerce narrativo, né? Então acho que esses 2 erros aí, erros que prejudicam muito os alunos. E por que eles se repetem tanto? Eles se repetem por 2 motivos. Um deles, literalmente, não tem como dizer, a gente tem que admitir, a culpa é da internet. Aconteceu muito um fenômeno nos últimos anos de candidatos que tiraram boas notas, não só na prova de redação, mas também em outras provas, e passaram a vender fórmulas do que eles fizeram e do porquê essa é a fórmula do sucesso. Nós temos um treinamento todo ano para os corretores. Isso significa que o manual muda todo ano. O que você fez para tirar nota no ano passado pode ser proibido esse ano. E aquele candidato, por não ter a formação adequada para ser corretor, ele continua vendendo uma fórmula que ele usou, que deu certo, mas que pode ser que não dê mais. Então, às vezes, o aluno, tentando se apegar a um suspiro de socorro, busca informações errôneas e passa a reproduzir ela. E aquilo que é contado várias vezes, uma hora, passa a soar como verdade. E a segunda coisa que acaba acontecendo, que isso se reproduz muito, é o que a gente diz que é a regra vazia. Tem que ter diversidade de palavras. Você não pode repetir muita coisa no texto. Aí o aluno vai lá, abre o sinônimos.com e copia um monte de sinônimo que ele não sabe o que significa e começa a jogar no texto. E aí tu tem o Frankenstein absurdo de palavras que não se conectam, mas formam frases lindas sem conteúdo algum. Assim como o aluno começa a decorar citações que ele não entende o que significa. Então ele joga elas no texto. Ah, tem que ter uma citação aqui. Mas ela não tá certa ali. Ela não fecha com o que tu tá falando. Então, muitas vezes, o que eles fazem? Pegam só a regra e aplicam nela regras genéricas. E acabam fazendo textos que cumprem regras, mas que não dizem nada. E aí, não tem mais o que fazer. O cara falou, e quando eu tô lendo, eu não absorvo absolutamente nada do que tu quis dizer. E aí, eu já tenho exatamente o caminho no manual do corretor para textos que têm informações genéricas sem conteúdo crítico. Até porque tem muito aluno que ele começa o texto dele lá, Luiz Fernando Veríssimo, e daí daqui a pouco ele vira um Guimarães Rosa, e daí fica aquela salada de fruta, assim, o cara não sabe se ele vai ser algo complexo e profundo, ou se vai ser algo mais urbano, mais coloquial do dia a dia, e isso daí, obviamente, que o corretor vai ver assim, não, tu não tem ideia nenhuma do que tu estás falando. O aluno hoje em dia, ele tem muita dificuldade de formatar, né, de conseguir expressar a sua ideia. Como é que é a metodologia de vocês trabalham e vocês capacitam esses alunos, que nós percebemos que no Anglo eles têm um aproveitamento muito bom em redação e vão totalmente ao contrário dessa maré de tudo isso que a gente está falando, desses erros que se repetem, e a gente queria entender um pouquinho aqui como é que é essa metodologia e o que tem de diferencial que faz esses resultados deles serem tão expressivos. 2 coisas, na verdade, dividem nisso. A primeira é a questão de que eles têm aula de argumentação. Eles têm no conteúdo tradicional deles aula de redação, mas nós temos uma outra disciplina que é argumentação. Você redigir um texto não é você ser capaz de argumentar. É a teoria clássica, maçã é maçã, banana é banana. Em uma eu te ensino a seguir regras, na outra eu te ensino a pensar. E a partir disso aqui, você consegue seguir regras como ninguém. Eu consigo ensinar um hamster a seguir uma regra,
Por isso que a gente coloca hamster em labirintos e eles saem. Mas ninguém disse que esse hamster sai do labirinto porque ele é inteligente. E sim porque ele já entendeu que toda vez que ele der com a cara na parede, ele tem que voltar. Isso é uma aula de redação tradicional. O que a gente faz no ângulo? Você vai sentar. Eu vou te dar um tema. Você vai me dar suas informações sobre esse tema. Eu vou deixar você ter a sua viagem paranoica e depois eu vou te mostrar um outro caminho. Às vezes, o que por exemplo, eu faço em sala? Eu pego um tema para os alunos e espero, de propósito, eles se forçarem ao erro. E depois eu trago para eles o outro ponto de vista do corretor. Se eu te der um tema falando, por exemplo, sobre xenofobia, vamos falar sobre racismo. Por que todos vocês que vão sentar numa sala, todo mundo que está ouvindo, se eu disser assim, ó, vamos refletir sobre o racismo, pensou automaticamente em população negra. Se racismo é preconceito racial, e a gente poderia ligar isso, por exemplo, à questão de pessoas amarelas ou vermelhas, né? Pessoas de origem indígena ou asiática. Esse é o ponto do cara que argumentou. Esse é o cara que olhou para o problema e pensou por um ponto que ninguém tinha pensado. Ah, mas no Brasil, grande parte do racismo está atrelado à população negra. Sim, mas eu não disse que era esse o tema. Eu falei que o tema era discutir sobre racismo. Então, a primeira coisa que o ângulo faz é fazer com que esses alunos passem a se questionar sobre o problema. Só que primeiro eu vou deixar você se questionar sozinho e depois eu vou te ensinar um outro caminho. Então, eles têm redação e têm argumentação. E a partir disso, a gente vai unir o melhor dos dois mundos. Eu te ensino regras e te ensino a pensar. Como você une as duas coisas. E o segundo processo é o volume. A gente estava falando muito sobre a questão de que os alunos não escrevem hoje. E o pouco que eles escrevem, muitas vezes, não tem essa troca. Nós temos uma plataforma na qual eles podem escrever quanto eles quiserem rumo ao infinito. E tem corretores reais, são pessoas, não é inteligência artificial, que vão corrigindo esses textos e dando feedbacks. Então, o que a gente faz? O professor entra em sala, dá aula. Daí a gente vai para a aula de argumentação e discute sobre as possibilidades que o aluno tinha. E aí ele vai lá depois e faz um texto para essa plataforma. E o novo corretor, que tem uma ótica ainda, um terceiro olhar, né? Já tinha a dele, a do professor que conhece ele e a do desconhecido. Porque o corretor, na hora do Enem, ele não te conhece. Então ele não vai te dar uma colher de chá, mas é tão bonzinho. Ele não tem nem nome, ele tem um código de barras. Esse corretor vai dizer, ó, olhando o teu texto, eu vi isso, isso e isso. Seria bom tu melhorar isso. Nos vemos na próxima. Mas na próxima pode ser outro corretor, que vai ter uma nova visão. Então é muito importante o fato de que os nossos alunos escrevem, em alguns casos, cerca de 3 vezes mais textos do que um aluno normal no ensino médio. Hoje, levando em consideração a média brasileira. É uma união de você aprender as regras, aprender a ver o pensamento de um corretor e de um manual, você aprender a ter o seu pensamento como indivíduo e você ser visto por um indivíduo terceiro. Não teria como dar errado. É uma fórmula que não tem erro. Só que, claro, o aluno ele se propõe. E os alunos no ângulo já se acostumaram a estar nesse lugar de se desafiar, testar, estar à frente de temas que não são comuns, estar à frente de discussões que não são comuns, para que eles consigam cada vez mais estimular esse pensamento crítico. Lembrando, né, que eles têm esse diferencial, essa ferramenta à disposição deles, essa metodologia, mas é muito importante eles combinarem isso com aquilo que nós falamos anteriormente ali, de ampliar os horizontes deles, de beberem de cultura, de matérias, de livros, para que eles possam ter um universo quanto mais amplo possível, que isso aí vai dar mais ferramentas para eles poderem fazer uma construção melhor na redação deles, né? E a escrita realmente muito importante. Antigamente se exercitava muito a escrita. Hoje em dia os alunos pegam muito ali, ou já fazem o trabalho na inteligência artificial, ou copiam pedaços de sites diversos, ou pede para a inteligência artificial já fazer isso para eles hoje e montar um texto. Antigamente nós tínhamos que ir na biblioteca, tinha que pegar 2, 3, 4 livros lá, ler aquelas matérias e com base naquilo gerar o nosso texto que viraria o nosso trabalho. Então ali tu já exercitava a tua argumentação
E é muito sobre isso, sabe? Eu sempre incentivo muito o meu filho, quando ele vai estudar, a ele fazer esse exercício como forma de estudo, porque ele pega a visão de fontes diferentes, coloca a visão dele ali, o melhor de cada mundo no papel, com a linguagem dele que já serve de uma forma melhor para ele entender. Qual o melhor autor para tu entender do que tu mesmo, entendeu? Então, isso daí já gera um treinamento, porque eu acho que tudo que nós treinamos diariamente se torna automático para nós, se torna fácil. Então, quanto mais o aluno escrever, mais fácil para ele vai ser na hora de fazer a prova lá, porque ele já vai estar capacitado, já vai estar treinado. Isso inclui o escrever e escrever. A gente tem muitos casos hoje de aluno que escreve no tablet, que eles levam para a sala e copiam, ou às vezes a gente está dando aula e o aluno está assim, ó, ele realmente está anotando, só que ele não está exercitando o processo de escrita. Isso vai até para a questão mecânica. Se tu vai fazer uma prova de vestibular, uma prova do Enem, um concurso público, uma prova internacional, você vai ter que passar 5 horas sentado escrevendo. Às vezes você não tem o motor necessário para passar tanto tempo. É um treino. Você está fazendo um treino como um atleta treinaria. Se tu não aguentar 5 horas sentado, se tu não aguentar 5 horas escrevendo, no meio da prova o aluno tá assim, ó, né? Eles estão aqui no meio do Enem. Tu não tem, às vezes, nem físico, literalmente, para fazer a prova. E tem uma outra questão que é importante. A gente faz atividades ali no ângulo, como, por exemplo, um dos trabalhos deles era criar uma playlist. Eu quero que tu olhe para diversas propostas que a gente vai te dar e procure no que tu conhece músicas que tenham a ver com isso. E depois a gente disponibilizou para eles ficarem ouvindo como estudo. Por quê? Porque daí um colega botava o rock que ele gostava, o outro colega bota uma música pop, que talvez tu nunca chegaria nessa música sozinho. Mas, como o colega te ajudou a fazer, cada um fez a sua parte, tem um pedacinho do MPB, tem um pedacinho do rock, tem o K-pop, e todo mundo conseguiu chegar a novas informações, mas que talvez sejam mais confortáveis. Porque a gente sabe que para juventude de hoje o desconforto é a coisa mais assustadora do mundo, não pode gerar esse desconforto neles. Mas e se fosse confortável? Já que tu tem tudo à palma da tua mão, e se tu começar a organizar o teu Analytics para te oferecer notícia? Cria uma conta de Instagram, só que não precisa ser a tua, para não estragar as notícias que tu vai receber, o conteúdo que tu gosta de receber. Mas começa a seguir página de jornal, influenciadores científicos, e aí uma vez por dia, 10 minutinhos, tu vai rolar aquele feed. Já é ótimo, porque mesmo que não seja tão ativa essa pesquisa, tu está estimulando o teu cérebro a receber informação de qualidade por 10 minutos. Que antes seriam 10 minutos tu estaria rolando um TikTok sem informação de qualidade. Que tu lave a louça ouvindo música. É estímulo? É. Mas pelo menos é um estímulo que tu vai aproveitar depois. É importante, às vezes, também a gente lembrar o aluno de que ele pode buscar informação sem ser tão longe da realidade dele. Às vezes a informação está tão perto que eles não percebem, que eles não veem o quão fácil é chegar nela. Sim, e sempre estar atento às atualidades, porque as provas sempre gostam de colocar um pouco isso na temática, que nem agora tudo isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, o aluno tem que estar atento a isso e tem que parar. Pô, hoje em dia tem vários cortezinhos de podcast, canais de notícia. Pô, pega ali um que sintetiza ali, que resume o que está acontecendo, um dropzinho, escuta aquilo ali só para tu te manter atualizado do que está acontecendo, né? Como é que está o cenário na Rússia, o que está acontecendo no mundo, é sempre muito importante. Tu falou da capacidade de escrita. Isso daí é algo que realmente está acontecendo muito, não somente com jovens. Eu, esses tempos, fui escrever e fui perceber que tinha dificuldade, que eu sempre tive uma caligrafia muito bonita e tive que demorar um pouquinho mais para conseguir chegar naquela caligrafia, porque eu já estou perdendo a minha habilidade que eu tinha natural de escrita, de tanto que eu digito hoje. A caligrafia, ela ainda conta alguma coisa nas provas ou não? Sim e não. Uma coisa que as pessoas têm que saber: o corretor é um ser humano. Ponto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a tua letra for muito feia, você já tem a minha raiva. Significa que, se em algum momento, durante a correção, tu depender do meu bom humor
para te aliviar ou não, saiba que você já não tem o meu bom humor. Segundo, se eu sou um corretor que vou ler um texto via computador, que foi escaneado em um scanner e num computador de uma escola pública do estado ou do município, esse texto já não vai chegar para mim com uma qualidade maravilhosa e eu estou lendo isso numa tela. E às vezes você é a minha última redação do dia. Então eu comecei a corrigir 7 horas da manhã, é 11 da noite, eu tô olhando para uma tela com a tua letra feia. Dependendo, se eu não entender, eu posso marcar seu texto como ilegível e anular. Eu posso. Óbvio que o corretor ele tenta fazer o melhor que ele pode. Só que às vezes o melhor que eu posso é quase tradução de hieróglifo. Então, a caligrafia, ela serve para duas coisas: clareza e conforto. Quanto mais fácil for por leitor ler, melhor. Então, se às vezes eu já vou ter talvez alguma dificuldade na tua argumentação, já tá difícil entender o que tu quis dizer e eu não consigo ler, eu vou ter que adivinhar as palavras, tu tem a tendência de eu cometer mais erros ainda na hora de entender a ideia. E a segunda situação é realmente, eu entendo o que está escrito, o teu L, o teu T, letras maiúsculas, letras minúsculas, tudo tá feito com clareza, porque hoje a gente tem muito da que a gente chama de letra mista. Os alunos misturam cursiva com letra solta, porque eles não têm mais o hábito motor da letra cursiva. Então quase tudo é uma mistura de letras. Isso também me dá alguns sinais sobre a qualidade de alfabetização desse aluno. Realmente é algo muito preocupante e a caligrafia deveria ser melhor vista hoje em dia por essas questões tecnológicas, né? E para a gente finalizar aqui, eu não vou falar isso nos extremos, que eu sei que tu vai me dizer que qualquer um dos dois no extremo vai zerar ou vai dar grandes problemas na nota do aluno. Mas entre ele errar muito na gramática ou ele se perder um pouco no tema, qual é o pior? No tema, com certeza. Porque a gramática, existe um limite até onde isso afeta o que eu entendo. Então, por exemplo, existe o erro comum, que a gente diz que boa parte dos desvios é acento, em que eu tenho uma ideia do que tu queria dizer. Não me afetou tanto. Nem todas as vírgulas afetam o que eu entendo. E você tem um limite bem grande de ortografia que tu pode errar sem ser prejudicado em pontuação tão fortemente. Tema, literalmente, eu posso te zerar por tema. Eu posso te zerar na quinta linha. Realmente, o tema é algo que a pessoa tem que levar muito em consideração. Inclusive, eu sempre falo para os alunos, leiam muito, trabalhem muito a interpretação de texto, que um dos principais erros que eles cometem é não entender qual é que é a proposição do tema por não saber interpretar texto. E se desenvolve isso lendo. Mas, quando a conversa é boa, o tempo passa voando. Queria te agradecer, eu acho que foi um papo muito bacana. Eu tenho certeza que os alunos aí vão tirar muito proveito e eles já são, né? Já estão na vantagem de muita gente aí de ter essa metodologia, de ter professores como vocês aí que estão trabalhando junto com eles. Sim, muito obrigada pela ajuda também, né? De ter esse espaço para a gente conseguir falar ainda com mais gente. Com certeza. E para você que nos assistiu até agora, gostaria que tu deixasse um like, coloca aqui nos comentários qual é que é a tua principal dificuldade na hora de colocar as tuas ideias no papel, na escrita. Não deixe de se inscrever nesse canal, tem conteúdo novo toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.